os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalhando-se por toda a superfície da terra, e semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. São chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu verdadeiro sentido. As grandes vozes do céu ressoam como o som da trombeta, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a participar do divino concerto, fazendo a vontade de Maria e do Pai que estão no céu. A apresentação da médium Shirlene Campos. Bom dia, meus queridos ouvintes. Bom dia, Uberlândia. Bom dia, todos vocês sintonizados. Agora, chegou aquele momento, um momento muito especial, que é o momento dos nossos mentores. Buscar a casa de vocês, levar para o lar de vocês energia renovada, retirar esses irmãozinhos perturbados, sofredores, esclarecê-los para que vocês possam ter saúde, tranquilidade. Aquela pessoa que desencarnou e que você ama muito, coloque um nome, a data de nascimento, de desencarne e a causa da morte, que os nossos mentores vão passar aí e vão ajudar a cada um deles, provando que não existe distância entre o plano espiritual e a Terra. Aquela pessoa que está hospitalizada, o nome do hospital, o nome da pessoa, o número do quarto ou do setor em que ela estiver, UTI, ou no corredor, porque hoje o abrigo coletivo dos hospitais são os corredores. Misericórdia, o que é isso? A gente fica horrorizada. Então, aquela pessoa difícil que preocupa vocês, que por mais que você peça, ainda continua às vezes rebelde, que ainda está precisando de um tempo na dor para reconhecer o amor que vocês sentem. Coloquem a foto, ou o nome, ou uma peça da roupa, o que vocês tiverem, coloquem com fé. O bolo, o pudim, o biscoito, o pão, a água. Ou coisa abençoada é a água. Eu quando vejo a água, nosso organismo é composto de tanta água. Nós somos água no nosso corpo. Nosso peso hídrico é grande. A água é muito abençoada. Então, coloquem a água para ser fluidificada. Houve um caso muito interessante de uma jovem. Eu não vou falar o nome dela, porque o nome dela é um nome assim, moderno, mas tem tanta gente com o mesmo nome. Ela perguntou para mim assim: Shirlene, eu ganhei um perfume francês do meu namorado. Acontece que eu desmanchei com ele. Eu não quero ver ele nem pintado de ouro. Mas eu adoro perfume. Você acha que eu posso pôr no rádio para espiritualidade fluidificar o perfume? Eu falei, você até pode pôr, mas olha lá por onde você vai andar com esse perfume, viu? Olha que vai ficar fluidificado. Então, olha lá, cuidado. Então, vamos fazer nossa prece. E eu vou fazer a prece da nossa querida Madeleine, nossa enfermeirinha da Crimeia. Linda, doce, uma trabalhadora sublime.
Mãe Santíssima, Rosa Sublime de Deus, elevamos nosso apelo em favor de quantos sofrem. Pedimos, doce Mãe de Jesus, que nos instantes em que a lágrima descer pela nossa face, nos lembremos de sua face sublime, sem culpas, com todo perdão e amor que só um coração sublime pode acalentar. Doce Mãe de Jesus, quando a solidão nos envolver e sentirmos o passo dolente, o barulho triste que só nossos ouvidos escutam, que possamos pensar nos passos leves do seu Filho Jesus, nas areias brancas, espraiando seu olhar até o horizonte, onde o céu se encontra com a terra. E ele, nosso mestre, nos ensinando a vagar com um barquinho tão frágil que é a vida no oceano tão violento de provações. Ó doce Mãe Santíssima, foi escolhida por Deus para enfeitar o coração de todos nós, para enfeitar a terra com a sua sublime essência. Doce Mãe de Jesus, quando perguntarmos, Senhora, de que vale a vida? Que possamos encontrar resposta. A vida sempre valerá ser vivida. A vida é bênção que se estende pelas mãos de Deus a todas as suas criaturas. A vida é escola abençoada, onde aprendemos lições tão necessárias para a nossa evolução. A vida, por mais que doa, é cura para a dor. Por mais que seja solitária, é a presença de Deus em todas as nossas células. A vida resplandece em tudo que envolve o orbe. A vida deve ser respeitada, conservada. A vida é manifestação maior de Deus. É chance que nos dá para exercitarmos o perdão no esquecimento da reencarnação. A vida é aquilo que faz com que o mundo seja a grande casa de Jesus, onde nos abrigamos e onde podemos buscar a salvação por meio da sua proteção e do seu amor. Para abrir o programa, que são casos que a vida conta, para a gente ficar totalmente assim, à vontade com Jesus. Se sentir bem, limpar a alma, ficar realmente em sintonia com o alto, porque todos os dias, desde que se acorda, a gente entra em sintonia com o que é negativo. Seja dentro de casa, fora de casa, bastou pôr o pé fora da cama, você entra em contato com aquilo que não vai te agradar às vezes, vai te chatear pelo resto do dia. Então a gente precisa ter autocontrole. Não é fácil. Não é fácil mesmo. A gente limpar a mente de preocupações, de coisas que incomodam, é difícil, mas não é impossível. A gente consegue com algum esforço. Nós, espíritas, nós temos um hábito de classificarmos as pessoas de forma negativa. Nós julgamos profissões, tem profissões que a gente discrimina. E aconteceu um fato que foi uma lição para mim enorme, mas muito grande, principalmente pelas colocações que o doutor Bezerra fez depois. Eu estava conversando com o Rildo, famoso cabeleireiro daqui. Quero aproveitar e mandar um beijão para o Jean. E o doutor Bezerra disse que ele tinha um protetor. Que esse espírito que o protegia, tinha muitas vezes
tirado de situações difíceis, e outras não tirou porque ele não ouviu, não estava receptivo. E eu fiquei muito intrigada na hora, porque, inclusive, esse espírito apareceu, a roupa toda bordada, não era nada mais, nada menos que um toureiro, El Cordobês. A gente acha assim que toureiro não tem chance no céu, não é o caso? É o que a gente pensa. Mas vocês vão ver o que o paizinho vai falar no final. Foi uma coisa fantástica. Olha só. Dr. Bezerra contou que o Rildo tinha uma quinta ao lado dessa quinta desse toureiro. O Rildo, treinava meninos com aqueles novilhos para serem toureiros. E esse homem que tinha, El Cordobês, ele tinha uma quinta mais com touros miúra já selecionados para irem para a tourada. Porque além dele ser toureiro, ele também tinha um negócio conjunto com os touros. E eles eram muito amigos. Sabe esse amigo que você pode confiar? Havia uma parceria. Mas olha, nenhuma parceria, meus ouvintes, é válida se não houver confiança. A base de qualquer parceria é a confiança absoluta. Por isso que às vezes sociedade não dá certo, casamento não dá certo, nada dá certo. Por quê? Não existe aquela confiança na parceria que se faz. Muito bem. Esse toureiro era muito amigo do Rildo e o Rildo preparava jovens, e esses jovens depois, eles tinham aquele contato com os novilhos, mas depois ia para esse toureiro para quê? Para serem treinados como bandeirilhos, para serem futuros toureiros. Mas havia uma coisa muito importante nessa história. Esse toureiro, ele procurava principalmente meninos órfãos e pobres. Havia na quinta dele um local enorme que era assim, um dormitório, refeitório, eles estudavam, porque havia uma orfandade enorme na Espanha, na França. Gente, era um absurdo os pobres de Paris. Era uma coisa assim muito chocante, os nossos mentores falam. Então, por quê? Porque a vida média dos homens era de 38, 40 anos. Então, havia muitos órfãos. E esse toureiro, então, pegava esses órfãos, levava para a quinta dele. Ali ele treinava eles para trabalhar na arena, porque era a profissão dele. Era o que ele amava fazer. E também era o que o Rildo fazia. Criava novilhos miúra e também treinava meninos de menor porte. Acontece que El Cordobês ficou famosíssimo. Mas aliado a tudo que ele fez, também ele fez um bem imenso a meninos órfãos
que viviam na rua, que podiam começar desde cedo nas tabernas a se embriagar. Poderiam ter uma vida triste, morrer também violentamente. Então era toda uma proteção que se dava. Eles iam ter uma profissão arriscada, sim. Muitos toureiros morrem, sim, morrem. É um divertimento que deveria cessar? Sim, igual o boxe. Eu sou radicalmente contra o boxe, porque o boxe é um esporte assassino. Os golpes são todos na cabeça. Isso não é esporte, isso é violência. Então, quem não concordar, tudo bem, cada um tem sua opinião. Mas a minha opinião é essa. E ele, então, nesse processo todo de reencarnação, os dois se tornaram amigos leais. E ele, cordobês, chegando num plano espiritual, ele ficou bem, porque ele havia ajudado muitas crianças. Aí eu perguntei para o doutor Bezerra, todos esses jovenzinhos que foram para ser treinados com ele, para depois ou serem toureiros ou bandeirilhos, eles se tornaram toureiros? Ele falou, não. Não, minha filha, porque muitos deles ficaram lá, tomaram gosto pela criação de animais, outros estudaram porque ele dava a chance das pessoas estudarem. Ele tinha todo um berço, esse toureiro, ele cordobês, tinha todo um berço fidalgo, era uma pessoa que realmente gostava daquele esporte. Aí, eu falei para o doutor Bezerra, falei, tudo bem, doutor Bezerra, eu não vou questionar. Um toureiro ser um espírito assim, trabalhador, iluminado. Porque falam tão mal de toureiro, que mata o boi e que é torturante, é aquela brincadeira de matar ou morrer. Então, eu nunca pensei que pudesse existir um espírito que estivesse em condições de trabalhar, de ajudar e ser até aquele amigo espiritual constante. Ele cordobês que estava do lado, falando aquele idioma que eu amo, que é o espanhol. Oh, ele deu um sorriso e não contestou. Aí o doutor Bezerra virou para mim e falou, minha filha, quando matavam o touro, eles puxavam o touro para fora da arena e todos os pobres que ficavam do lado de fora, porque não podiam participar da tarde de touros, porque não tinha dinheiro para pagar o ingresso, que era caro. Era a nata da sociedade que ia. Então, quando o touro morria, eles puxavam o touro para fora da arena e era dado para os pobres. E quando eles levavam para fora o touro, os gitanos pobres, os pobres de Madrid, porque as touradas, eles moravam em Córdoba, mas era em Madrid que sempre ele cordobês se apresentava. Eles então se banqueteavam. E o que fazia ele cordobês? Mandava aqueles meninos que ficavam abrigados com ele distribuir cestos e cestos de pão. Eles levavam para suas casas os
pães e as carnes. Brigavam ali em cima do touro. Se a briga do toureiro com o touro era uma, dos pobres para pegar um naco de carne, melhor era uma briga daquelas, de botar qualquer mesa abaixo. Então, e nesse papel, o Rildo, como era muito amigo, também ficava lá controlando a situação, ajudando na distribuição de pães, que também contribuía. E ali eles procuravam, de uma certa forma, equacionar um problema doloroso que até hoje não foi equacionado em nenhuma parte. Nem do Brasil, nem da Espanha, nem da França, que é a fome. A fome, a discriminação social, a falta de oportunidade. Quem nasceu pobre morre pobre, a não ser que seja bafejado pela sorte. E eu falo sorte mesmo, porque hoje até arranjar vaga em escola está difícil. Tudo está difícil. Então, eu falei: paizinho, o touro foi sacrificado, e antes o animal do que o toureiro, e ainda serviu de alimento para os pobres. Além disso, ele acrescentava o pão que ele dava, o óleo que ele fornecia, para colocar nos candeeiros. Ele oferecia óleo também. Então, tudo num boi aproveitado. E eu falei: paizinho, pelo amor de Deus, eu não estou entendendo. Ele cordobês, que me perdoe. Mas é uma coisa tão bárbara, a tourada, que eu não consigo entender que alguém escolha como profissão a tourada, independente dele ter ajudado muitos órfãos, de ter levado pão e óleo, tudo bem. Ele foi uma pessoa, um toureiro especial. Foi diferente. Aí doutor Bezerra virou para mim e falou assim: minha filha, pensa bem. Todos comem carne de boi, não come? Eu falei: os bois estão até meio assim, porque estão falando que a gente come carne de vaca. E às vezes é boi que eles matam. Então, ele falou: você sabe, minha filha, como matam os bois no matadouro? Eles dão a marretada na testa dele. Às vezes ele não morre só com uma marretada. É cruel, minha filha. Se você soubesse o quanto de vampiros ficam nesses matadouros, você não entraria. Então, lá dentro da arena havia um touro. Era um divertimento bárbaro? É um divertimento bárbaro. Mas todos comem carne de boi sem culpa. Aqueles bifão suculento, aquela picanha bem gorda, com aquele cheirinho característico que eu detesto. Aquele cheiro de gordura de picanha. Mas olha só, um touro é sacrificado na arena para alimentar todos nós em Uberlândia. Quantos bois e vacas são mortos assim? E lá, os touros que divertiam alimentavam os pobres, os ciganos. Era realmente, era ou não era, um touro abençoado? Era. E esse toureiro, ele cordobês, eu senti por ele assim uma estima muito grande. Ele virou para mim e falou: tu és uma mulher sincera.
Sim, porque falei na cara dele que eu não conseguia entender que um toureiro fosse um trabalhador. Eu sou uma mulher sincera, como não. Mas ficou essa lição para mim. Nós não podemos ser precipitados no julgar. Achamos que uma profissão não merece, às vezes, permanecer em pessoas, em locais onde, às vezes, está havendo uma festa, tiram todos que ajudaram a limpar o salão, a arrumar tudo, põe todo mundo para fora, ninguém participa. E, no entanto, quem que cuidou de tudo? Foram eles. Eu, quando vejo o carro da limpeza pública passar na minha casa, eu rezo por eles. Mãos abençoadas são desses homens trabalhadores do serviço urbano. O pão abençoado que eles levam para casa, porque tudo que eles fazem representa saúde para o povo. Deixa o lixo acumulado nas avenidas para vocês verem. Já aconteceu isso no Brasil. Para vocês verem a situação que ficou Nova York, cheio de lixo, uma determinada época. Olha os nossos rios aí atolados de lixo. Olha, é preciso respeito. É preciso muito respeito por todas as profissões. Todas essas pessoas, de todas as profissões, são nossos amigos desconhecidos. Nós não conhecemos eles, mas somos beneficiados por tudo que eles realizam, por tudo que eles fazem. É o pão mais abençoado, é aquele que beneficia a comunidade. Então, eu quero mandar o meu abraço para cada um desses da limpeza urbana e falar de coração. Eu sou uma mulher sincera. Eu amo vocês. Amo todos esses amigos aí, desconhecidos, que cuidam do bem-estar e que a gente passa por eles e, às vezes, os acha invisíveis. Graças a Deus, eu não. Eu vejo bem com todos eles. Muito obrigada, sempre amo vocês. Fiquem com Deus, sempre, sempre, sempre. O Evangelho ensina-nos o equilíbrio, a raciocinar com clareza e ter a fé sem fanatismo. Ensina-nos, principalmente, a encontrar em Jesus um grande amigo. Em todas as situações, o Evangelho é solução. Em todos os sofrimentos, o Evangelho é esperança. E em todas as vidas, o Evangelho é paz e segurança. Um bom dia